nacional. A medida provisória encaminhada pelo governo federal em novembro do ano passado, que altera os pontos bem polêmicos da reforma trabalhista, já deveria estar tramitando isso porque ela chegou em novembro e tem um prazo inicial de 60 dias para que seja instalada uma comissão especial para discutir a medida provisória e para que ela seja votada no Congresso Nacional, nas duas casas. O problema é que até agora nada disso foi feito. A validade inicial da medida provisória se encerra, então, na próxima quinta-feira. Como é uma medida provisória que tem força de lei e foi encaminhada pelo governo federal, há uma renovação automática por mais 60 dias, o que tranca a pauta do Congresso Nacional. Até agora mesmo, os deputados sequer indicaram quem são os membros da comissão mista que vai definir, então, o texto da medida provisória, o que vale, o que não vale mais, o que ficaria alterado com a medida provisória encaminhada pelo governo. A gente lembra que o governo mandou essa medida provisória em novembro do ano passado. Isso chegou no Congresso 3 dias depois que a reforma trabalhista começou a valer, no dia 11 de novembro, e foi uma forma do governo acelerar, digamos assim, a tramitação desse texto. Isso porque o governo queria urgência na aprovação da reforma trabalhista e se o Senado Federal não concordasse com qualquer ponto da reforma, o texto precisaria voltar para a Câmara dos Deputados, o que obviamente ia atrasar a aprovação da reforma. Como uma medida conciliatória para agilizar o trâmite, o presidente Michel Temer propôs então ao Senado Federal encaminhar uma medida provisória alterando pontos que são super polêmicos. Dentre eles, um que a gente já falou aqui, aquela questão da indenização trabalhista por dano moral estar atrelada ao salário do trabalhador, ou seja, quem ganha menos ganharia uma indenização menor do que quem ganha mais. Outro ponto que a medida provisória altera da reforma trabalhista, a questão dos trabalhadores autônomos. Enquanto o texto original previa que o trabalhador deveria estar ligado a um contrato de exclusividade, a medida provisória acabou com isso, acabou com esse contrato de exclusividade. A questão das gestantes, das lactantes, com a medida provisória, elas poderiam trabalhar, inclusive em locais insalubres, se elas e o médico delas dissesse que está tudo bem. Esse impasse, segundo os parlamentares, na formação dessa comissão mista e esse atraso para discutir a medida provisória, seria por um impasse que foi criado ali entre o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, e o deputado Roberto Marinho, que é o relator, que foi o relator da proposta da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados e foi indicado pela liderança do governo para relatar as medidas provisórias também na comissão mista. Enquanto o senador Eunício Oliveira queria que não houvesse nenhuma alteração ali na medida provisória, que o acordo firmado com o governo lá atrás ficasse como está, o deputado diz que não tem acordo nenhum firmado e que não, nos bastidores, né, Madá? Ele fala que não existe nada disso, mas o que a gente apurou é que os parlamentares dizem que ele teria se negado a fechar esse acordo com a Eunício Oliveira para que a medida provisória não desse nenhuma alteração, então permitindo, assim, que o texto sofresse várias alterações nessa própria comissão mista da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para discutir a medida provisória. O deputado Aguinaldo Ribeiro, líder do governo na Câmara, ele negou que exista atraso, ele disse que, embora esse texto tenha chegado ali em novembro, no comecinho de novembro, a gente sabe, houve um recesso, né, do Congresso Federal, da Câmara e do Senado Federal, ele disse que não tem atraso nenhum, que isso provavelmente vai andar agora, na semana que vem, já que essa semana ainda é um rescaldo do Carnaval, e ele disse que, de fato, não tem nenhum acordo ainda fechado para que a medida provisória não sofra alteração. Então, por isso está esse imbróglio. A gente tem uma outra questão. Opa, peraí. Cadê aquela telinha dividida? Aê! Assim que a gente gosta! Thaís, essa questão da reforma trabalhista, ela tem alguns pontos que são os seguintes. Essa questão do trabalho da gestante e da lactante, por exemplo. Gestante em local de risco, que eles falam. Eu passei a minha gravidez toda trabalhando em local de alto risco, trabalhando com carro que tinha cobertor antimina.
mas eu ganhava muito bem, foi por uma opção real e não por uma troca da minha dignidade por sobrevivência, num trabalho especializado, e eu teria outras opções se eu quisesse. Tem coisas ali que são meio estado babá, porque isso é separado de alguém que é forçada, vamos dizer, a ficar num posto de gasolina, quando ela pode ficar no escritório do posto durante a gravidez. Mas tem coisas ali que vão cair, Thaisa. Eles podem não fazer acordo. A hora que bater no TST, o primeiro que bater no STF, vai cair porque é inconstitucional. Não tem jeito. Exato, Madai. Como você falou, né, essa questão das gestantes e das lactantes, que foi muito criticada por todo mundo, na verdade, assim, tanto o texto anterior como o texto da medida provisória. O que a medida provisória prevê é que as gestantes e lactantes em local insalubre que queiram trabalhar, afirmem que querem trabalhar, que elas continuem trabalhando. Então, digamos assim, dá autonomia para a gestante e para a lactante escolher o que ela quer fazer durante esse período em que ela estiver trabalhando. Agora, como você falou também, Madá, existem diversas ações no Supremo Tribunal Federal, eu contei que são 11, até agora, questionando a constitucionalidade da reforma trabalhista. Isso várias ações, pelo menos 6 delas, questionam a questão da contribuição sindical, muitas foram encaminhadas por associações, sindicatos, inclusive sindicatos patronais, mas também há uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela própria PGR, e a gente lembra também que semana passada o Tribunal Superior do Trabalho tentou discutir as chamadas súmulas, que são orientações, digamos assim, orientações a respeito da reforma trabalhista. Só que o TST resolveu suspender essa sessão, não chegou a nenhum consenso sobre o que fazer com a reforma trabalhista e resolveu criar uma comissão para discutir esse tema. Então, essa comissão criada pelo TST tem 60 dias para apresentar uma proposta do que fazer em relação à reforma trabalhista. Além disso, dessas orientações, são mais de 30 orientações revistas, discutidas no Tribunal Superior do Trabalho. Tem essas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, isso o plenário vai discutir, mas pelo menos até agora já são 11 ações diretas de inconstitucionalidade questionando a reforma trabalhista. E, além disso, tem a questão da definição da MP, né, da medida provisória, porque essa medida provisória ela foi encaminhada justamente para alterar diversos pontos. Ela altera pelo menos 17 pontos super polêmicos da reforma trabalhista. Então, essa questão fica assim, tem a medida provisória, tem o texto original, tem a discussão no Supremo, tem a discussão no TST, tem a discussão dos magistrados da Justiça do Trabalho, que se reuniram ano passado, também fizeram súmulas, fizeram enunciados sobre a reforma trabalhista. O que não falta é opinião divergente sobre a reforma trabalhista, Madá. E você ouviu um deputado, é isso, para saber o que está rolando lá no Congresso? Porque, assim, opinião tem de monte, solução parece que é mais próxima é no Congresso mesmo, né? Não, opinião não falta, né? O líder do governo na Câmara, ele foi um dos responsáveis por essa articulação para indicar esse relator que estaria sendo o pivô da discórdia, que vai relatar a medida provisória na comissão mista que precisaria já estar valendo ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, né? Como é uma medida provisória, é uma comissão mista, participam então senadores e deputados federais. E aí, o que ele diz, não sei se a gente tem um trechinho, ele nega que exista esse atraso, né? Então, ele fala assim, olha, não tem essa questão também de que está tudo fechado, não. Como, né, nos bastidores a gente sabe que é o que o presidente do Congresso, Onísio Oliveira, quer. Então, ele fala que não tem nada fechado, por enquanto. Vamos ouvir? É que a gente possa construir o texto para que também seja facilitador no plenário, né? Mas não houve ainda nenhum entendimento nesse sentido, né? Então, só dá para falar sobre o texto quando a comissão apreciar. E aí as lideranças vão também fazer esse julgamento, né, com os seus partidos. A gente conversou rapidinho com o deputado Rogério Marinho, né, que foi indicado, então, para ser o relator da comissão, da MP,
para ver o que está acontecendo. Ele disse que está num pós-cirúrgico, então ele falou assim, trocou 3 mensagens com a gente rapidinho e ele negou que seja o pivô, viu, Madá, dessa confusão. Ele falou que, de fato, houve essa indicação para que ele seja mesmo o relator dessa medida provisória, já que ele foi o relator da reforma trabalhista, mas ele disse assim também que o prazo aí é com o senador Eunício Oliveira, que ele não tem nada a ver com isso, que isso já devia realmente ter sido feito e que o senador Eunício Oliveira não fez até agora, ele não sabe por quê. Bom, deve estar meio magoado também o deputado Rogério Marinho, porque ele ficou fazendo tour pelo Brasil inteiro, defendendo cada item dessa reforma. Você lembra? Eu lembro. E agora vem o pessoal puxar o tapete dele. Mas, enfim, é a vida. Política assim já devia estar acostumado. Thaisa, um beijo, até amanhã. Um beijo.